No limite da cidade, cercado por uma névoa constante, erguia-se um asilo abandonado conhecido como Lar das Almas Esquecidas. Com suas janelas quebradas e paredes desbotadas, o asilo era um monumento decrépito do passado. Contos sombrios circulavam a respeito do lugar, histórias de pacientes negligenciados e vozes que ecoavam no vazio. Hannah, uma jovem destemida obcecada pelo paranormal, ouviu os rumores sobre o asilo e decidiu investigar por conta própria. Acompanhada por seu amigo de infância, Jake, que era cético em relação ao sobrenatural, eles entraram no prédio abandonado durante a noite, munidos de lanternas e gravadores de voz. À medida que exploravam os corredores labirínticos, um eco constante de passos começou a ressoar. Era como se alguém estivesse andando atrás deles, mas sempre a uma distância que os impedia de ver quem ou o que era. A atmosfera ficou tensa, e Hannah ficou cada vez mais convencida de que estavam sendo observados. Jake tentou explicar os passos como os sons normais de um prédio velho rangendo sob seu próprio peso. No entanto, o eco dos passos parecia deliberado, como se estivesse respondendo aos seus próprios movimentos. Hannah estava determinada a encontrar a origem desse som perturbador. Enquanto avançavam mais profundamente no asilo, os corredores começaram a mudar de aparência, como se estivessem em constante transformação. Portas fechadas agora estavam abertas, e cômodos vazios estavam mobiliados como quartos de paciente. As paredes pareciam fechar-se ao redor deles, criando um labirinto inescapável. O eco dos passos aumentou, tornando-se mais frenético e distorcido. Jake começou a sentir uma sensação de opressão, mas Hannah estava determinada a descobrir a verdade. Em um dos quartos, ela encontrou um antigo diário de um paciente, que descrevia experiências angustiantes de ouvir passos incessantes, mesmo quando não havia ninguém por perto. À medida que a noite avançava, Hannah e Jake perceberam que os passos pareciam imitar seus próprios movimentos e respostas. Quando eles corriam, os passos ecoavam como se alguém estivesse perseguindo-os. Quando paravam, os passos também cessavam. Era como se o asilo estivesse jogando com suas mentes, testando seus medos mais profundos. No clímax da história, Hannah e Jake encontraram uma porta selada que parecia ser a fonte dos passos. Ao abri-la, eles se depararam com uma sala cheia de espelhos que refletiam suas imagens distorcidas. A sensação de serem observados atingiu um pico, e os passos se tornaram ensurdecedores. Desesperados para escapar, eles correram de volta pelos corredores, seguindo o som crescente dos passos. Finalmente conseguiram sair do asilo, ofegantes e aterrorizados. No momento em que pisaram fora, os passos pararam abruptamente. Hannah e Jake não falaram sobre o que havia acontecido naquela noite por anos. Eles sabiam que o asilo abandonado guardava segredos sombrios e inexplicáveis. Os passos continuaram a ecoar em suas memórias, uma lembrança constante de uma experiência que desafiou a lógica e os fez questionar a natureza do que é real.